Então, vamos lá, né, pessoal? Respondendo, então, a número 1. Transforme as medidas a seguir. 3 metros em centímetros. Então, trouxe aqui para vocês lembrarem o seguinte. Nós temos aqui as unidades de medida, né? No caso, se você quiser quilômetros para hectômetros, você multiplica por 10. Se quiser o contrário, de hectômetro para quilômetro, divide por 10, tá bom? Então, essa fichinha aqui ela é bem útil. Tá? Lembrando, se você quiser de quilômetro para decímetro. Então, observa que multiplica por 10, aí daqui você multiplica por 10 de novo. Então, fica multiplicação por 10. Se você fizer 10 vezes 10, dá 100. Então, e 100 vezes 10 dá 1000. E 1000 vezes 10 dá 10.000, tá? Então, nós podemos fazer aí esse seguinte cálculo. Se eu quero de quilômetro para decímetro, então fica 10, 100... 10.000, opa, perdão, sai mosquitinho, vamos lá de novo, de quilômetro para decímetro, então você multiplica por 10, 100, 1000, 10.000, tá? E aí sucessivamente, 100.000, 1 milhão, tranquilo? Se for para milímetro. Então, no caso da letra A, ele pede de metros em centímetros, então metros está aqui e centímetros, tá vendo que está na segunda casa? Então, olha só, 10 vezes 10, 100. Então, de metros para centímetro, a gente multiplica por 100. Então, basta você vir aqui e fazer 3 vezes 100, vai dar 300 centímetros, ok? Bora aí para a próxima, nós temos aqui 120 metros em quilômetros. Então, agora está em metros para quilômetros, ou seja, você vai voltar. Se você vai voltar, você vai fazer a divisão, tranquilo? Então, bora lá fazendo a divisão. Nós vamos dividir por 10, 100, 1000, tá? Lembrando, ó, 1 0, 2 zeros, 3 zeros, tá? Então, você vai pegar 120 dividido por 1000. Como que faz a divisão por 1000? Vocês lembram? Olha só, a quantidade de zeros aqui, ó, você tem 3 zeros certinho, que são divisões por decimais, né? 10, 100, 1000, por aí vai. Aí você pode usar esse macetezinho. Então, serão 3 casas após a vírgula. Aí você vê, se dá mais 120, não tem vírgula. Então, logicamente, a vírgula está depois desse 120, ó. Tá? Então, você vai contar 1, 2, 3 casinhas, porque são 3 zeros, tá? Então, você conta 3 casinhas e põe a vírgula. Então, bora preencher essas casinhas. Nós temos o 0 aqui, o 2 e o 1. Como a gente não tem mais número para colocar, a gente coloca 0, tudo bem? Então, na verdade, 120 metros tem 0,120 quilômetros. 5,4 quilômetros em metros. Então, agora aqui é o seguinte, você está em quilômetros para chegar em metros. Então, 10, 100, 1000, tá? Se está indo para frente, você multiplica por 1000. Então, 5,4 vezes 1000. É o contrário, né? Na divisão, você anda a vírgula para trás. E na multiplicação, você faz para frente, tá? Quantos zerinhos que a gente tem aqui? Não são 3? Então, são 3 casas para frente aqui, ó. Você pensa 3 casinhas para depois colocar a vírgula, tranquilo? Como é para frente, logicamente, às vezes a gente nem chega a preencher. Mas vamos colocar aqui para vocês verem, porque vai dar 0. Então, nós temos o 5, a gente não vai contar, então é 4, tá? Então, o 5 você deixa ele quietinho aqui, porque ele não vai entrar nessa contagem, somente os números depois da vírgula. Depois da vírgula a gente tem o 4, que é um número, 2 números a gente não tem, preenche com 0, 3 números a gente não tem, preenche com 0. E o último número, depois da vírgula, também a gente não tem, preenche com 0. Então, 5,4 quilômetros em metros. 5,4 vezes 1000, a gente tem 5.400 metros, tá bom? Esse zero aqui nem precisa colocar. Associe cada item, número 2 agora. A gente tá tendo muito bichinho, porque tá na época da chuva. Então, tá muito bichinho. Esse fica toda hora aparecendo aqui, tá? Então, vamos, número 2. Opa, entortou. Deixa eu desentortar. Beleza, beleza.
Associe cada item da coluna da direita com os itens da coluna da esquerda, lembrando que só é possível somar valores que estão nas mesmas unidades, tá? Então, por exemplo, só pode somar quilômetro com quilômetro, metro com metro, tá? Quando essas unidades forem diferentes, é preciso igualá-las. Então, realmente, a gente tem que fazer essa questão aí de igualar. Nós temos aqui, ó, 3,6 quilômetros mais 450 metros, tá? Então, quilômetro e metro. Aqui a gente tem a unidade metro, tá vendo? Ó, então, a gente vai ter que descobrir provavelmente qual vai ser a nossa unidade aí. Quilômetro não é, né? Provavelmente quilômetro não vai ser. Mas bora tentar aqui primeiro por metro, tá? Ver se bate com esse metro aqui. 3,6 quilômetros. A gente viu ali atrás o seguinte, ó. Se tá de quilômetro para chegar em metro, a gente multiplica por 1000, tá? Então, a gente vai pegar esse 3,6 multiplicado por 1000. Depois que a gente pegar esse 3,6 multiplicado por 1000, a gente vai ter a unidade em metro. Aí a gente pega essa unidade e soma com 450, tá bom? Então, como que faz aqui? São 3 casinhas depois da vírgula, não é? Então, já orientei vocês lá em cima, então fica o 6 como primeira, segunda, terceira. Como não tem casinhas, a gente preenche com 0. Então, fica 3.600 metros. Mais 450, se a gente somar mais 450 metros, o que a gente vai ter? 0, 5, 6 e 4, 10, né? Vai 3 e 1, 4. 4.050 metros, tá vendo? Então, a letra A aqui, ó, a letra A, ela vai de encontro com o 2, tá? Então, bora ver aqui que a gente pode conseguir. 6,8, ó, hectômetro e decâmetro. Hectômetro, 6,8, tá vendo? Tá aqui, ó, para decâmetro. Então, seria isso aqui, ó. No caso, a gente multiplica por 10, tá? Aqui a gente fica com os dois com decâmetro. Bora ver se vai dar certo, tá? 6,8, a gente transforma nessa mesma unidade. Então, 6,8... Oxi, é um vírgula, tá, gente? 6, deixa eu só arrumar aqui pro bonitinho. Então, arrumei aqui 6,8 multiplicado com 10. Então, a gente tem o 6, tá? Antes da vírgula. Como multiplica, a vírgula anda para frente. Nós temos aqui apenas o 0, então apenas um número. Então, 68. Menos, tá vendo aqui, ó? 68 menos, não é somado, 0,34. Automaticamente, onde está a vírgula de 68? Depois dele, né? Então, sempre depois do número a gente tem a vírgula. Como se tivesse vírgula 0. 0,34 a gente coloca aqui, preenche as casinhas também acima e abaixo com 0 para a gente ter menos dificuldade de subtrair. 0 não tira 4. Então, você vai pegar emprestado, não pega emprestado do 0, pega emprestado do 8, tá? O 8, então, vai ficar 7, o 10 a gente leva para o final e no meio deixamos 9, tá bom? 10 menos 4, 6, 9 menos 3, 6, a vírgula debaixo de vírgula, 7 menos nada, 7, 6 menos nada, então fica 67,66. Mas tá vendo que a gente não tem? Ah, ó, tem isso daqui, ó, que parece bater, né? Tá em decímetro, né? Então, quando a gente tá em decâmetro para decímetro, então, ó, 10, 100. Então, multiplica por 100. Então, automaticamente aqui, se você multiplicar por 100, anda duas casinhas. 67 não tá, né? A gente não conta, só conta esses dois que tá depois da vírgula. Então, 66. Realmente, ó, bate. Então, você vem... A letrinha B bate ali com o número 1. E para a gente finalizar aqui, a letrinha C. Então, decímetro, centímetro, milímetro. Tá vendo que tem unidade de milímetro aqui? Só para a gente confirmar. Como tem unidade de milímetro, bora confirmar se realmente é esse milímetro, né? Vamos transformar todo mundo aqui já em milímetros, ok? Então, bora lá. Se tá em decímetro para milímetro, ó, 10, 100. Então, multiplica por 100. Então, esse daqui a gente... 16 vezes 100,
Então, 16 vezes 100, a vírgula tá aqui, ó. Depois do 16, anda 2 casinhas. Então, 2 casinhas fica 1.600, tá? 54,6 centímetro. Então, centímetro para milímetro, multiplica por 10. Então, multiplica por 10, anda 54, fica quietinho. O 6 aqui, ó, é uma casa depois da vírgula. E o 6 já completa essa casa depois da vírgula, sendo apenas uma. E o 200 milímetros. Tem que somar, né? Todo mundo. Então, vou somar aqui, ó. 1.600, 546 e o 200. 6, 4, 6 e 5, 11, 13, vai 1. Realmente, ó. 2, 3, 4, 6. Então, fica letra A no 2. Aqui tá falando, olha só. A no 1. Então, você tem que tomar cuidado agora, tá? Com essa leitura aqui certinha. Então, só pra ficar bonitinho. Então, o A tá com 2. Aí 1, não. Aí 3, não. Aí 2, isso. O B ficou com 1, certinho. E o C ficou com 3. Então, essa é a nossa alternativa correta, tá? Bora pro próximo aqui. Preciso colocar 3 voltas de arame farpado em volta de uma chácara retangular que mede 0,6 quilômetros de medida de frente. Então, olha só, e 0,5 de fundo, né? Então, vamos fazer aqui um desenhozinho para vocês entenderem. Olha só. Tem aqui, vou fazer assim, tá? Para vocês entenderem. É retangular, né, que ele falou, a diferença é bem pouquinha, tá? Só um pouquinho. Desenhando bonitinho. Só para ficar bonitinho, pronto. Bora lá, então, desculpa. 0,6 quilômetros de frente, então aqui tem 0,6 quilômetros. E no fundo a gente tem 0,5. 0,5. Observe que as respostas aqui, gente, só estão em metros. Então, é bom você transformar já em metro isso aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó, de quilômetro para metro. Então, 10, 100, 1.000. Então, multiplica por 1.000, tá? Então, 0,5 vezes 1.000, vamos fazer bem aqui no cantinho, ó. 0,5 vezes 1.000. E depois a gente vai pegar 0,6 vezes 1.000 também. Então, você anda 3 casinhas para frente. O único número diferente de 0 aqui é o 5, que por coincidência é o primeiro número, né? Depois da vírgula. Como são 3 0, 3 números. Então, 1, 2, 3, tá? E aqui vai dar 600, tranquilo? O 6, o 0 e o 0. São sempre 3 números aqui depois da vírgula também. Então, nesse caso aqui, esse 0,5 é a mesma coisa que 500 metros. E aqui é a mesma coisa que 600 metros. Aí ele fala, preciso colocar 3 voltas de arame farpado. 3 voltas de arame farpado em volta da chácara. Então, ele vai colocar o quê? 3 voltas. Então, pensa o seguinte, na primeira volta vai ter 500 aqui, 600 desse lado. Como são lados paralelos, aqui também vale 500. Ela é retangular, tá, gente? Então, por isso é paralelo igual. 600 e aqui também 600. Na primeira volta, se você juntar a primeira volta, você vai ter aqui, ó, 600 com 600, 500 com 500, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, 600, que é uma volta, tá bom? 500 com 500. Então, 0, 0, 5, 10, 10 com 12. Isso aí é o quê? Uma volta, ok? Ele precisa colocar 3 voltas. Então, você vai colocar 3 voltas, multiplica por 3, 0, 0, 6, 6. 6.600 metros. Qual a nossa alternativa correta? Letrinha D. Na número 4, um byte frequentemente confundido com bit. É um dos tipos de dados integrais em computação. Ele é usado com frequência para especificar o tamanho ou quantidade da memória ou da capacidade de armazenamento de um computador. É a capacidade, né, de armazenamento. Independentemente do tipo de dados armazenados, a codificação padronizada de byte foi definida como sendo de 8 bits. Então, a cada 1 byte você tem 8 bits. Tranquilo? O que a gente pode falar então?
De acordo com o texto, se um determinado arquivo tem o tamanho de 1.600 bits, então nós podemos falar que ele tem o quê? Quantos bytes? Então, aqui tá fácil, né? Se 1 byte corresponde a 8 bits, então 1.600 bits, 1.600 bits vai ser quantos bytes? O que a gente pode fazer? Multiplicar o quê? Cruzado, tá? Então, aqui nós temos uma proporção, né? Olha só, 1 sobre x e 8 sobre 1.600, tá bom? Uma proporção, a gente pode falar que isso aqui é uma regrinha de 3. Então, multiplicando cruzado, primeiro aqui você multiplica a sua variável, tá? Sempre que você tiver. Então, 8x igual 1.600 vezes 1, 1.600. Vira uma equaçãozinha de primeiro grau. Olha só, se o 8 está multiplicando, o contrário de multiplicar é o quê, gente? Dividir. Então, 1.600 dividido, tração, tá? Significa dividido por 8. 1.600 dividido por 8, a gente vai ter o quê? Alguém sabe de cabeça? 200 bytes. Então, nesse caso aqui, a nossa letrinha B. Tranquilo? Próximo, então. A cada conjunto de 8 bits, damos o nome de byte. A cada conjunto de 8 bits, damos o nome de byte. Isso ocorre porque, geralmente, os computadores são idealizados para armazenar instruções em múltiplos de bits, que foram chamados de byte. Aí aqui ele retrata, as unidades maiores são todas múltiplas de byte, como kilobyte, né, pode ser com K ou com QI. É importante entender que, embora o prefixo quilo signifique 1000, é termo kilobyte, que é o símbolo de KB, tá? Então, kilobyte a gente coloca sempre como KB, maiúsculo B. Tem sido usado nas áreas de computação para se referir a 1024, que é a mesma coisa de elevar 2 a 10. Então, essa potência aqui, se você fizer 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32... Então, se você multiplicar o 2 10 vezes, vai ter 1024. É até bom vocês saberem essas notações, tá? É importante para fazer cálculos com potências. Que é pouco maior que 1000. 1000 é a mesma coisa de 10 elevado a 3. Que é 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Consequentemente, a partir daí, a contagem normalmente é feita em relação a 1024, ou seja, 1 kilobyte, tá? Correspondente a 1024 bytes. Então, por isso que ele fala, ó, 1 kilobyte vale 1024 bytes. 1 megabyte, ou seja, 1 mega, tá? É a mesma coisa que 1024 kilobyte. Tá vendo que vai pegando o contrário, vai pegando aqui o anterior, ó. Então, 1 mega, tá? 1 mega vale 1024 kilobytes. 1 gigabyte, então, equivale a 1024 megabyte. E 1 terabyte equivale a 1024 gigabyte. Então, nessas condições, podemos dizer que, ó, 1 tera ou 20 terabytes, então ele está falando dessa parte aqui, ó. 20 terabytes são equivalentes ao quê? Então, se 1 terabyte equivale a 1024 gigabytes, então 20 terabytes vai corresponder a X, tá? Então, aqui vocês já podem ver que nós temos o quê? Uma regrinha de 3, simples, tá? Então, você multiplica o quê? Cruzado, que é aquela proporção que eu falei para vocês. 1 sobre 20 igual a 1024 sobre x. Ou então, multiplica cruzado direto. Ó, 1 vezes x, 1x. Como é 1x, não precisa ficar colocando 1, né, gente? 1024 vezes 20, fazendo a continha de cabeça, você tem um zero. Deixa aqui no canto. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes nada, nada. 1 vezes 2, 2. Então, você tem 20.480 gigabytes. Não é isso que ele quer? Então, aqui faltou um Bzinho, tá? Nesse caso, 20.480 compete com a letrinha D. Bora para número 6.
Então, nós temos aqui a número 6. A tabela abaixo mostra as distâncias de alguns planetas ao Sol e uma escala para uma possível representação em uma folha ou na página de um livro. Note que algumas distâncias em escala foram representadas por x e y, que é o que acontece aqui com Terra e Marte. Nessas condições, os valores inteiros mais próximos, x e y, são respectivamente o quê? Então, vamos raciocinar aqui, pessoal. Ele trouxe primeiro aqui o Mercúrio, ó, 57.910.000 quilômetros, tá? E aqui a distância média ao Sol. E a distância ao Sol em escalas de 1 centímetro, então aqui ele fez trabalho com escala, tá? Cada 1 centímetro dessa escala corresponde a 10 milhões de quilômetros. Então, o que ele fez? Ele tem a distância aqui em quilômetros e passou essa distância aqui para essa escala, tá? Só que para poder fazer essa transformação de escala, observa que a cada milhão, né? Olha só, a cada 1 centímetro nós temos 10 milhões. Então, 1 centímetro, 10 milhões. 2 centímetros, 20 milhões. 3 centímetros, 30 milhões. 4 centímetros, 40 milhões. 5 centímetros, 50 milhões. Então, lógico, ele colocou aqui 5,79, que é a mesma coisa de você pegar 57.910 milhões e dividir por 10 milhões, tá? Então, deixa eu pegar um rascunho aqui, só pra gente fazer. Final zero, a gente pode fazer da seguinte forma, ó. 57.910 dividido por 10 milhões. Então, como que a gente tem 3 zeros, 3 zeros, a gente corta. Tem mais aqui um zero que você pode cortar. Então, você pode dividir esse número aqui, ó. 57, tá vendo? Ó, 57,91 dividido por 1000, tá? Como que você faz divisão por 1000? Você volta a vírgula, tá? Volta a casa. Então, você tem aqui, ó, 3 zeros. Então, você tem que colocar 3 números, a vírgula mais um número. Nesse caso aqui, a gente vai preencher. A vírgula tá onde, Cida? Sempre depois do número. Então, vamos preencher, ó. Preenchendo aqui, ó. 1, 9, 7, 5. Então, 5,791. Tá vendo que colocou aqui, ó? 5,79, que é aproximadamente 6. Como que eu faço transformação de aproximadamente? Observa sempre o número após a vírgula aqui, ó. Então, você vai observar esse 7 aqui. Sempre que esse número, gente, for maior que 5, então você arredonda esse aqui mais 1, tá? Então, 7 é maior que 5, então vai para 6. Se fosse menor, permaneceria, entendeu? Então, é bem fácil de fazer. Então, só você aumentar aí. Então, se a gente pegar ali o próximo, ó, bora fazer para vocês entenderem certinho. 108.200 dividido por 10 milhões. Então, a gente pode tirar 3 zeros, tira 2, tira 2. Então, você fica com 108,2 dividido por 100. Então, como que você faz essa divisão? Como é o 100, são quantos números depois da vírgula? 2. Então, você põe 2 números depois da vírgula e depois você vem com ela, tá? Cadê a vírgula, Cida, depois do 2? Então, ó, um número, outro número, certinho? Preencheu a vírgula. O que que sobrou? Sobrou 10. Então, 10,82. Aí, você observa esse número aqui. Como eu falei, esse número aqui, ele é o quê? Maior do que 5, então aumenta 1. Foi para 11, tá? Bora fazer aqui o outro. O outro é o quê? 149.600.000. Deixa eu só... Mas eu vou fazer até aqui, ó, para vocês entenderem. 149 milhões, né? Era para ter feito rosinha. 600. Dividido por 10 milhões. Por que eu tô usando 10 milhões? Porque é a escala que ele trouxe aqui, tá, gente? Não tô inventando esses 10 milhões, não. O exercício falou. Então, a primeira coisinha que a gente faz é o quê? Corta a quantidade de zeros, tá? Então, ó, vai cortar. Uai, gente, faltou números. Espera aí. Aqui faltou um zero, né? E aqui também faltou um zero.
Aqui a gente corta 3, 3, aqui tem 2, 2. Tá, então o que que sobrou? Ó, sobrou 149,6 e aqui embaixo sobrou 100, tá certo? O que que a gente tem que fazer? Ó, quantos zerinhos que nós temos? 2, então são 2 números depois da vírgula. Depois você preenche quanto faltar. Então, 2 números, a vírgula sempre está depois do 6. Então, 6, 9, aí a vírgula, então preenche o restante, traz o restante, 14,96. Raciocina comigo, esse número aqui ele é maior do que 5? Então você vai aumentar o 14 em uma unidade. 14 mais 1 vai dar 15. Então, provavelmente, nossa resposta é a B ou a D, tá vendo? Não vai ser nem a C nem a A. Continuando, o próximo que a gente tem aí é o quê? 227.940. Então, dividido por 10 milhões. Se não, você pegou esse 10 milhões daqui, gente, ó, 10 milhões, tá? Você poderia ter colocado até notação científica também, mas aí você teria 2 notações científicas. Eu prefiro fazer assim. 3 zerinhos, 1 zerinho, 1 zerinho. Então, você vai cortando os casaizinhos. O que que sobrou? 22794 dividido por 10, 0, 0. Tá. Então, o que que a gente tem aqui agora? Ó, 3 zeros. Então, 3 casinhas, vírgula e alguém. Então, bora lá. A vírgula sempre está depois do número. Então, você traz 4, 9. Tá vendo que eu tô preenchendo? 7. O que que sobrou? 22. Então, põe o 22 aqui. Então, você tem 22,79. Então, esse primeiro número aqui depois da vírgula, ele é maior do que 5? Então aumenta 1. 22 mais 1 vai dar 23. Qual que é o nosso... A alternativa que tem 15 e 23? Letrinha B. Você vem e marca X na letra B. Ok? Número 7, agora a gente tem o seguinte, a distribuição de frequência das notas dos alunos de uma classe em uma certa disciplina é dada a seguir. Então, aqui a gente tem um gráfico, tá, de colunas aí, né? E ele fala o seguinte, de acordo com o texto, determine a média aritmética dessa turma. Então, tem que saber fazer a leitura bem certinha aqui, tá? Na horizontal aqui, né, nós temos a média, né, que seria a notinha, e na vertical a gente tem o número de alunos, tá? Então, ou seja, se você quer média aritmética, você tem que tomar cuidado, olha só. Por quê? Na primeira média aqui, nós tivemos, ó, isso aqui vai falar a quantidade de alunos, inclusive ele já trouxe aqui por cima para vocês, tá vendo? Foi bem generoso. Se não trouxesse, era só você fazer aqui e ver a quantidade certinha. Mas como ele trouxe, nós temos 2 alunos tiraram média 2, 4 alunos tirou média 3, 3 alunos tirou média 4. Então, para você fazer a média, gente, pensa o seguinte, você vai ter que multiplicar a quantidade de alunos aqui com a média e vai somando uma por uma. E no final você divide com o total de alunos, porque se fosse na sua sala, você não ia somar todo mundo, mas pensa só, eu vou colocar 2 alunos, tirou média 2, eu vou colocar 2 mais 2? Se tivesse aqui 50 alunos, eu ia colocar 2, 2, 2, 2, 50 vezes, então você não precisa, você pode fazer o quê? A multiplicação, tá? Então, beleza. Qual que é o símbolo aí de média que a gente aprende? O exercício traz para você. Você pode usar como qual letra? M de média, tá? Então, bora fazer aqui, ó. Eu vou fazer aqui, eu imagino que aqui vai estar. Vai ser uma continha, né? Então, eu vou pôr aqui embaixo, gente, ó. Dá para ver? Dá, né? Então, bora fazer bem aqui embaixo, ó. Então, média aritmética vai ser. Então, nós temos 2 alunos que tiraram 2. Então, 2 vezes 2, tá? Depois, então, vou somar com depois. Depois, nós tivemos 4 alunos que tiraram 3. 4 vezes 3. Mais, depois, 3 alunos que tiraram 4. Você pode colocar a média primeiro, tá? Não tem problema não. Depois, 5 alunos, eu vou sempre somando. Tiraram 5, mais depois, 10 alunos que tiraram 6, mais 8 alunos que tiraram 7, mais 6 alunos que tiraram 8,
mais 2 alunos que tiraram 9. Tudo isso você vai multiplicar. Vai ficar meio tortinho aqui. O caderno vai ficar não. E você vai dividir pela quantidade de alunos. Gente, qual é essa quantidade de alunos? Pessoas são esses números aqui em cima, ó. 2 e 4, 6, com 3, tá vendo? São todos esses aqui são alunos. Então, vou pôr aqui, ó. São 2 mais 4, porque a gente faz a continha toda lá embaixo de uma vez só. Mais 5, mais 10, mais 2, mais 8, mais 2. Tudo bem? Então, bora agora fazer a nossa multiplicação. Você não pode somar direto, né? Então, primeiro você vai sempre fazer o quê? Essas multiplicações aqui, ó. Depois que você multiplicar, aí sim você pode somar, tá? Deixa eu só pôr meu risquinho aqui, para ficar retinho, não ficar muito torto. Eu acho que vai dar. Vamos lá. 2 vezes 2, 4, mais 12... Eu só tô multiplicando, tá? 5 e 5, 25, mais 60, 8 vezes 7, 56. Eu até ensinei lá, depois vocês olham nos outros vídeos, como que faz as continhas aqui, tá? 8 vezes 7 tem um modo fácil de vocês multiplicar. Depois que a gente vai interesse, dá uma olhadinha nos outros vídeos lá que você vai ver. 6 vezes 8, 48. 2 vezes 9, 18, tá? Se daqui embaixo não tem multiplicação, eu posso somar? Pode, gente, já pode somar aí. Então, ó, bora somar de cabeça. 2 e 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 24, 32, 38, 40. Então, deu 40 alunos. Só conferindo. 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 24, 28, 24, 25, 6, 27, 28, 9, 31, 32, 34, 5, 6, 7, 38, 40, certinho? Beleza, e agora a gente vai somar esses números aqui de cima. Uxi, são grandes, hein? Bora fazer uma soma no rascunho aí, galera. Deixa eu pegar aqui um rascunho bonitinho pra gente fazer. Então, aqui 12 com 12, 24, 24, 25, 6, 7, 28. Então, até aqui eu tenho 28. Aqui eu tenho, se eu juntar esses dois aqui, dá 85. Aqui eu não vou juntar, não. 56, 48 e 18. 8 vezes 3, 24. 24 com 11, 35. Bom, 3. 8, 9, 10, 11, 12, 13... 18, 19, 21, 22, 23. Então, 235. Só conferir. 8 vezes 3, 24. 24 com 10, 34, 35 com 3. 8, 10, 19, 20, 21, 2, 23. Isso mesmo, 235, certinho. Então, 235... dividido por 40. Então, vamos fazer a conta aqui. 235 dividido por 40. Então, é bom ter a tábua do 40 nas mãos, certinho? Ou de cabeça. 23 não dá para dividir por 40, então pega tudo. Se você for pôr 6 vezes 40, vai dar mais, ó. 240, tá vendo? Então, vai ser 5. 5 vezes 40, 200. Diminuindo, sobra 35. Não tem mais ninguém para descer. Quando não tem mais ninguém para descer, você automaticamente pode criar um zero quando há vírgula no seu resultado. 350 dividido por 40, provavelmente vai dar 8, né? 320, porque o 9 passa. Então, subtraindo aqui, você tem 30. Não tem mais ninguém para descer, porque a gente tinha descido aquele zero, então automaticamente você pode pôr aqui um 300. 300 dividido por 40, deixa eu ver, vai dar 7, né? 7 vezes 40, 280. Diminuindo, 300 reais, tira 280, sobra 20. Não tem mais ninguém, zero. Aí, 5. 5 vezes 40, 200. Então, 5,875. A gente tem a alternativa C. Tudo bem? Bora para número 8 agora. Número 8.
A tabela abaixo mostra os valores de condomínios pagos pelos apartamentos de um complexo residencial situado em determinada área da capital. Então, aqui a gente tem o tipo de apartamento, o número de apartamentos e o valor do condomínio, tá? Por exemplo, o tipo de apartamento tem 2 suítes, tem 6 números de apartamento com valor de 400, tá? E aí sucessivamente. Com base nessa tabela, determine a média aritmética, então é o que a gente fez na anterior. Ele pede para calcular a mediana e a moda desses valores cobrados pelo condomínio, né? Então, a primeira coisa que ele solicita não é a média aritmética, então é o que a gente fez ali atrás, tá? Sem muita dúvida aí, eu imagino, média aritmética vai ser. Qual que é o número de apartamentos que nós temos aqui, ó? Começando pela kitnet, nós temos 5 apartamentos com o valor de 150. Então, você não tem que ficar colocando aqui, ó, 150, 150, 150, 150, 150. Não, o que você vai fazer? Uma multiplicação, né, gente? Para poder agilizar aí o seu cálculo. Deixa eu só pôr a linhazinha aqui para não ficar muito torto. Então, bora fazer apartamento por apartamento, tá bom? Sempre multiplicando o valor do condomínio pelo número de apartamentos, que a gente vai saber a média aí que as pessoas pagam. Então, 5 vezes 150, somado com o próximo, 6 vezes 200, o próximo, 9 vezes 250, o outro nós temos 10 vezes 300. Como não tem centavos, gente, eu tô colocando só o número inteiro, tá? Se tivesse centavos, aí a gente ia pôr. 6 vezes 400. E o último, 4 vezes... faltou um pedacinho. 4 vezes 700. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certinho. E a gente vai dividir a média pela soma, pela quantidade que tem. Então, qual é a quantidade de apartamentos que a gente tem? Isso aqui tudo. Então, como a gente não somou ali, vou pôr só aqui bonitinho. 5, 6, 9, 10, 6, 4. Tranquilo? Então, nossa média aritmética vai ser... Bora fazer a multiplicação primeiro. Deixa eu pôr minha linha para ficar linda, maravilhosa. Quase ficou torta. Fazendo aqui a continha. 5 vezes 150. Bora fazer de cabeça, né, gente? 0, 525, 750. 6 vezes 200, 1.200. Aqui nós temos 0, 9 vezes 5, 45, vai 4, 2 vezes 9, 20, 22, 2.250, 3.000. Tô multiplicando, tá, galera? Então, eu tô multiplicando só esses valores que eu tô colocando aqui, ó. Bom, Cida pode somar negativo, só depois que você multiplicar todo mundo, tá? Misericórdia. Aqui deu 3.000, 2.400, 2.800. Bora somar aqui. Dá pra somar de cabeça, né? Tá, só que eu tenho... Pois é, misericórdia. Então, aqui 5, 11, 5, 6, 11, com 9 dá 20, 30, 40, né? Então, 10, 20, 29, 29 com 11, é isso mesmo. 40. Oh, engraçado, né? Mesmo tanto que no anterior. 40. Então, média aritmética vai ser... Qual é a soma disso aqui tudo? Misericórdia, né, gente? Bora pegar um rascunho aqui de novo. Vou pegar um rascunho maior. Aí, ficou bonitinho. Deixa eu pôr aqui os números. 750, 1.200... 2250, 3.000, 2.400, 2.800. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso mesmo, 6 números. Opa! Coloquei aqui, gente, bora somar, ó. 0, segunda, 5, 5, 10, vai 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 12 com 12, 24, vão 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Só confirmando. 10, vai 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 16. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.400, certo? Então, bora colocar aqui 12.400 dividido por 40. Então, a média nossa aritmética vai ser, bora dividir isso aqui por 40, gente. Tira um zero aí, ó, que fica só assim, ó. Eu gosto sempre de fazer isso, ó, galera, ó. Tira um zero, tá vendo? Parceirinha, ó. Então, fica 1.240 dividido por 4, muito mais fácil, tá? 12 dividido por 4, 3. Dá 12, sobra nada. 4 dividido por 4 dá 1, que também dá nada. O último número, 0. Beleza, então, nossa média aritmética é R$310, a média aí do valor do condomínio, tá? Depois ele pede a média aritmética, ele pede a mediana. Deixa eu só retomar vocês aí, o que é a mediana, gente? É o seguinte, sabe naquela questão anterior que a gente estava fazendo das notinhas? Então, vocês lembram que lá tinha assim, 2 notas de valendo 2, 4 notas valendo 3, tá vendo? 3 notas valendo 4, vocês lembram? Então, aqui, ó, colocou todas as notinhas, tá vendo? Isso aqui é mediana, você colocar todas as notinhas. Gente, aí você pensa o seguinte, para fazer a mediana, você tem que pegar os 2 números centrais. Então, quando faz isso, olha só o que acontece. Vocês lembram que eram 40? Eram 40, gente, números? Deixa eu ver aqui. Realmente, eram 40, tá vendo? Então, ele desmembrou esses números tudinho aqui, ó, tá? Colocou as 2 notinhas de 2, 2, 2. Imagina se fosse 300 números, tinha que colocar todos. Mas eu vou ensinar para vocês essa técnica e depois a gente parte para outra. Então, olha só aqui. A gente tem uns 40 números, certo? Se você pensar bem, gente, qual que é a metade de 40? Não é 20? Tá, mas quando você olha aqui o 20º termo, se você pensar bem, o 20º termo vai dar bem isso aqui, ó. 6. Só que quando você pega o 20º termo, pensa o seguinte, você vai ter de um lado, você pegou o 20º, de um lado você vai ficar com 19, você não conta o 20º. De um lado você fica com 19 números e do outro lado você fica com 21 números. E você não pode, e na mediana não pode acontecer isso, você tem que pegar o quê? Os 2 números centrais. Então, nesse caso aqui, como a gente tem um número par, que é a metade de 40, realmente é 20, então como você tem número par, você pega os 2 números centrais, que é o 20 e o 21, e faz uma média, 6 mais 6, 12, 12 dividido por 2, 6. Então, a mediana fica sendo 6, tá? Então, isso aqui é interessante vocês saberem. Se fosse número ímpar, ia dar um outro procedimento. Mas nesse caso de números pares, quando a gente tem quantidade de números pares, a gente pega os 2 números centrais. Se fosse, por exemplo, 30, se fosse 30 números, você ia pegar o 15º número, somar com o 16º número. Soma e divide por 2, tá bom? Então, vocês têm que saber essas técnicas aí, tá, meninos? Deixa eu só arrumar aqui. Tá meio escuro, né? Deixa eu só arrumar aqui. Beleza. Então, a gente vai pensar o seguinte. Se tivesse, então, 100 números. Se tivesse 100 números aí na sua... No seu problema. Você ia pegar a metade de 100. Qual que é a metade de 100? 50. Então, você ia pegar o 50º, não, o 50º número mais o 51º número. Dividiria por 2, tá bom? Então, o que acontece aqui na nossa situação problema? Nós temos quantos números? 40 números. Gente, pensa que eu desmembrei isso aqui tudo. 150, eu vou colocar 5 números 150, depois 6 números 200, depois 9 números 250. Gente, vai dar coisa demais. Se não tem uma técnica melhor a gente descobrir, não? Tá, então qual que seria a minha dica para vocês? São 40 números, certo? Que nós precisamos pegar ao todo. Metade de 40 é quanto? 20. Então, você pensa, quem seria o 20º número? Então, você já sabe que o que eu ensino é o seguinte, você vai pegar aqui, quem seria o 20º termo? Se você for somando aqui, facilita, ó.
5. Dentro do 5, você não tem o 20º termo. Mas se você somar assim, ó, 5 mais 6, de 5 até 5 mais 6 vai dar 11, então vai dar os 11 primeiros termos. A gente não quer os 11 primeiros termos, a gente quer o 20º. Então, 11 mais 9 dá 20. Então, o 20º termo seria quem? Esse camarada aqui, ó, tá? Então, para a mediana, nós teríamos, deixa eu colocar aqui então o símbolo de mediana, só separando aqui, bonitinho. O símbolo de mediana vai ser, como nós temos 40 termos, a gente vai pegar o 20º termo, tá? Vou deixar assim, ó, mais o 21º termo. E depois você vai dividir por 2, tá? Você poderia colocar x 20º, tá? Também a técnica boa de você colocar. Então, a mediana vai ser... Então, somando aqui, nós já descobrimos que o 20º termo é o 250. Então, o 21º termo, gente, está aqui, ó, é o 300, tá? Então, você pega 250 mais 300, você vai somar e dividir por 2 para você encontrar a mediana. Somando 250 mais 300, a gente vai ter 550. 550 dividido por 2, a gente vai ter quanto? Bora dividir aqui. 2 vezes 2, 4, 15, 7, 0, 5. Então, R$275. Essa é a nossa mediana aqui. É um tipo de média também utilizada, tá? E por último, gente, o exercício pede para você calcular o quê? A moda. Cida, o que é a moda? Moda é aquele número que você tem com mais frequência, né? Aquele mais frequente que você tem aí. Aí você vem aqui, ó, na sua tabela, qual é a maior frequência que a gente tem? Qual é a maior quantidade de apartamentos? Esse 10 aqui, ó. Então, 10 é a maior quantidade de frequência. Inclusive, a moda é uma média que não é muito utilizada, tá? No nosso dia a dia. Então, a moda, no caso aqui, nossa, vai ser que valor? 300. Você não faz conta para a moda, tá? Você faz conta para a média aritmética e para a mediana. Para a moda, você vem e olha o número que tem aqui, mais quantidades. Quem é que tem mais quantidade? É esse daqui, ó, que é o valor de 300. Então, você vem no seu exercício e coloca o seguinte: moda é igual a 300. Somente isso, tá bom? Bora fazer a 9 aí agora. Após a aplicação de uma prova de matemática em uma turma de ensino médio com 30 estudantes, o professor organizou o resultado da seguinte forma: a nota média, a aritmética, a mediana e a moda dessa prova foram quais resultados? Qual letrinha aqui tá certa? Bom, então a gente vai ter que fazer as contas, não tem pra onde correr, né? Primeiro ele fala média aritmética, então bora começar pela média aritmética. Média aritmética vai ser número de estudantes. 5 estudantes tiraram nota 3, então 5 vezes 3. Eu vou deixar assim, pode. Se eu quiser colocar 3,0 aqui, ó, porque aqui embaixo é 9,5, pode, tá? Então, eu vou pôr só para nível de caráter. Aqui, 10 vezes 6 pontos. 7 vezes 8 pontos e 8 alunos vezes 9,5. Tudo isso é dividido pela quantidade de alunos, ó, 5, 10, 7 e 8. Bora ver então aí como é que fica. 5 vezes 3 vai dar 15. 10 vezes 6 vai dar 60. 7 vezes 8 vai dar 56. 8 vezes 95, bora fazer conta. 9,5 vezes 8. Então, 8 vezes 5, 76, né, galera? 40, 72, 76. Isso, uma casinha depois da vírgula. Então, 76. Ficou todo mundo zero, que legal. 15 mais 15, 30. Bora somar todo mundo aqui. 15 com 60 aqui dá 75. 56, 76.
0,5, 6 com 6, 12, 17, vai 1, 7, 7, 14, 15, 20, né? Quer ver, ó, 7 com 7 são 14, 15 com mais 5, 20. Então, dá 207. Então, média aritmética vai ser 207 dividido por 30. 207 dividido por 30. Então, a gente tem que pegar 207 por inteiro. Vai dar 6, né? 6 vezes 30, 180. Então, 7, 2, ok? Desce 0, vai dar 9. 9 vezes 30, 270. Então, a média é o quê? A média aritmética vai dar 69, que é a mesma coisa que 6,9. Tranquilo? Aí depois ele pede, galera, o seguinte, 6,9 vai ser A ou AC. A mediana. Gente, a mediana a gente já falou ali atrás, né? Para calcular a mediana, você tem sempre que pegar a metade do número. Metade de 30 é o quê? 15. Então, você vai pegar o 15º termo e somar com o 16º termo. E divide por 2. Aonde que está esse 15º termo? Vamos olhar aqui, ó. 5 e 10, 15. Então, o 15º termo está bem aqui dentro, ó. É o 6. E o 16º vai estar aqui. Então, você pega 6 mais 8. Então, mediana vai ser 6 mais 8 dividido por 2. 6 com 8, 14. 14 dividido por 2, nós temos que a mediana vai dar 7 pontos, ok? E para fechar a moda, vou pôr ela aqui. O que é a moda? É aquele número que você tem mais frequente. Qual é o maior número aqui, ó, que a gente tem de estudante? 10. Então, a nossa moda vai ser 6. Então, moda é igual a 6 pontos. Valeu, galera. Até mais.